Bom dia. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Meu nome é Aline, eu tenho 23 anos de idade, novinha. Antes da gente dar a introdução à palavra, eu quero falar um pouco da minha história, bem rápido, bem resumido, para vocês saberem de onde Jesus me tirou, o tamanho da graça de Deus. Só me organizar aqui. Nosso versículo chave de hoje se encontra em Efésios 5, 8. Amém? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vou ler agora na versão NVI, do 8 ao 20. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Todos nós, antes de Deus nos encontrar, estávamos em trevas. Todos pecaram, todos carecem do perdão de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. Eu vou contar um pouquinho de como eu era antes, do meu processo. Eu nasci em Belo Horizonte. Com 4 anos de idade, minha mãe resolveu mudar de cidade, me levar para uma cidade do interior para me criar de uma forma mais calma. Meus avós são da igreja, meu avô é pastor. Minha mãe sempre envolvida na igreja, dirigindo as irmãs, o ciclo de oração. Eu cresci nesse ambiente de igreja. Eu lembro que na minha infância eu amava estar na igreja, cantar, participar das gincanas. Só que, desde de pequena, eu sempre fui muito atacado na área espiritual. Eu vi espíritos, eu não entendia muito, eu recebia ataques espirituais. Quando eu cresci, a partir dos 12 anos, eu comecei a pesquisar sobre isso. Comecei a procurar para saber o que era aquilo que eu via, porque era algo que me atormentava. Minha mãe orava às vezes, mas era algo que sempre acontecia. Então, eu comecei a descobrir outras religiões, né, do ocultismo. Eu comecei a tomar aversão da igreja, de tudo que a igreja representava. E eu comecei a me denominar anti-Deus, anticristã. E eu entrei nesse outro universo de ser totalmente contra o cristianismo. Eu comecei a usar drogas, todos os tipos de drogas que você pode imaginar. Eu experimentei com 13 anos de idade. Cocaína, maconha, todos, não preciso de nomear tudo aqui, né? E eu tentei buscar preenchimento, satisfação e paz em todas essas coisas. Eu descobri também, na minha adolescência, né? Na verdade, o primeiro contato que eu tive com a homossexualidade foi com 7 anos de idade. Eu estava brincando com algumas garotas e acabei percebendo que eu tinha atração. Eu fiquei com essa menina, 7 anos. Não foi eu ficar, mas enfim, vocês entendem. Mas aí eu passei dos 7 anos em frente, eu esqueci de tudo que eu tinha vivido. Nessa área da homossexualidade, eu tentei me relacionar com homens, mas eu nunca sentia nada. Eu não conseguia romper com essa área da atração, eu não sentia nada. E quando eu fiquei a primeira vez, depois desse tempo, com a mulher, eu percebi que era o que eu gostava. Então, eu comecei a buscar satisfação e prazer nessa vida. Então, a minha vida se resumiu em buscar prazer em corpos, em pessoas do mesmo sexo. Entrar nesse universo, eu era ativista também. Eu tentava lutar para os direitos, né, das pessoas LGBTs. Levantava a bandeira. Eu fui me afundando cada vez mais. Eu comecei a desenvolver depressão. Com 13 para 14 anos de idade, eu já tomava 5 remédios, 4, para tratar ansiedade, depressão. Eu sempre falava com a minha mãe que eu não ia passar dos 16 anos de idade. Eu sabia, eu sentia no meu coração que eu não ia conseguir passar.
que eu precisava tirar minha vida antes disso. E eu fiquei 3 anos da minha vida tentando acabar com ela. Eu me cortava meus braços, minhas pernas, barriga, o rosto. Era toda noite antes de dormir, eu me mutilava. E eu lembro que eu sentava, eu começava a mutilar o meu corpo. Eu não tinha sentido nenhum, sabe? Minha vida não tinha sentido nenhum. Meu coração era cheio de raiva, de tristeza e vazio. Eu sempre me perguntava se Deus era capaz de me amar alguém como eu. Eu andava com camisas, com pentagrama, com escrito que eu amava Satanás realmente, adorando a ele, cultuando a ele. Eu fiz coisas horríveis, mas no fundo eu queria muito ser amada por Deus. Eu queria que fosse capaz de o amor de Deus encontrar uma pessoa como eu. Mas eu me sentia muito longe e eu tinha aversão, porque a minha família não lidou muito bem com a homossexualidade. A minha família não lidou muito bem com as coisas que eu fazia, então eu pensava que Jesus representava eles. Eu pensava que Jesus era como eles. Se eles me odiavam, Jesus me odiava também. Então eu fui me afastando e sentindo muita raiva da religião, porque eu falei, eu me sentia muito odiada por tudo que representava aquilo. Também. A penúltima vez que eu tentei suicídio, eu pensei que eu realmente ia embora, mas Jesus não deixou. Eu tomei uns remédios. Posso ir aqui para frente? Pode. Eu tomei alguns remédios e 30 remédios, né, mãe? Dos que eu já tratava, eu podia tomar só 5, tomei 30. Eu estava falando no telefone com um amigo meu, e todas as vezes que eu tentava tirar minha vida ou me cortava, eu mandava foto dos meus amigos no meu braço, nas minhas pernas. Ou falava que eu ia tirar minha vida porque eu queria que eles de alguma forma falassem que me amavam. Eu falava, não, fica aí, eu te amo. Eu queria ter um motivo para ficar. Por mais que meu coração estivesse vazio, eu ainda queria ter um motivo, eu queria me sentir amada. Mas meus amigos, eles zombavam, eles falavam, tá brincando. Tipo assim, frescura. Então, nessa penúltima vez, eu cansei. Então, não falei para ninguém, não falei para meus amigos que eu ia tirar minha vida. Eu não mandei foto, só falei, eu vou embora. E eu liguei para meu amigo só para conversar com ele antes. Eu lembro que o remédio estava fazendo efeito, estava deitado, eu já não conseguia mais ouvir o que ele estava falando, já não conseguia mais enxergar e nem mexer o corpo. Eu falei, eu senti que eu ia embora, que eu já não conseguia mais ter nenhum movimento. Então, mesmo se eu quisesse pedir socorro, não ia dar. E por mais que eu não conseguisse ouvir, eu não estava ouvindo vagamente assim, eu comecei a ouvir lá de longe os meus cachorros latindo. E mesmo sem eu falar nada, ele percebeu que tinha algo estranho. E ele ligou para a namorada dele pulou o portão de casa. Bateu na porta lá. Minha mãe tinha ido embora para a igreja. Tinha ninguém, só tinha minha tia, que morava em cima. E ela começou a esmurrar a porta, os cachorros latir, fazer uma bagunça. E ela já tinha ido lá, porque a mãe dela também tinha essas coisas de tentar se matar, então ela já foi preparada com a ambulância. Não ia dar tempo se ela não tivesse ido até chamar a ambulância. Ela já estava com a ambulância na porta, eu não lembro muito bem, mas eles me pegaram, levaram para a ambulância, para o hospital. Minha mãe fala que quando ela estava entrando assim para o hospital, ela começou a me ouvir lá de fora, que eu estava tremendo muito, batendo assim. Eu lembro que eles fizeram lavagem para tirar. Depois eu fui no médico, meu médico me tratava. E ele falou com a minha mãe. Eu estava ouvindo poucas coisas, que eu ainda estava muito grogue. Por mais que eles tivessem feito a lavagem, foi difícil o sair totalmente o remédio. E eles estavam, e o médico falou assim, mãe, cuidado, que ela está tentando, na próxima vez ela vai embora. Eu estava muito chateada de não ter morrido, mas quando ele falou isso, me deu uma esperança. Eu falei, se ele acreditou que eu vou morrer, da próxima, então eu vou tentar mais uma vez. Então, passou um mês, eu estava indo para tentar de novo. Eu tinha conhecido uma mulher, queria um relacionamento com ela. A gente estava conversando. E assim que a gente se conheceu melhor, ela falou comigo, eu sei que você tem essa coisa de tentar se matar sempre. Eu sei tudo que você faz, já me falaram. Se você for tirar sua vida, não entra na minha vida. E dentro de mim eu falei, nossa, caraca. Mas eu menti para ela. Eu falei, tá bom, não vou tirar não. Eu queria ela, então eu falei, vou tirar não. Mas nada nesse mundo conseguia me fazer querer permanecer. Nem ela, nem nada. Eu buscava alguma coisa que me desse senso de pertencimento, mas nada era o suficiente.
Então eu tentei mais uma vez, eu ia tentar mais uma vez. No dia 21/11 de 2016, eu despedi da minha mãe. Não falei o que eu ia fazer, mas eu dei um abraço nela e falei: mãe, me perdoa por todas as coisas que eu já fiz com vocês, com a família, tudo que eu fiz vocês passarem, a vergonha que eu fiz vocês passarem. Eu ia em cemitério, fazer minhas coisas. Todo mundo sabia tudo, né? Eu pedi perdão por tudo, dei um abraço nela e foi minha despedida. Me despedi só da minha mãe. E ela foi para a igreja, eu fiquei no quarto e meu cigarro tinha acabado. Eu falei: vou na rua para comprar um cigarro e depois eu vou tomar todos esses remédios. Não tem ninguém aqui dessa vez, não vai dar ruim. Não vai dar ruim porque ninguém sabe. Estou trancada no quarto, na casa, não tem como. Então, eu estava andando no caminho de volta, depois que eu tinha ido comprar. E eu olhei para o céu assim, estava com um vazio tão grande. Tipo assim, eu queria muito morrer porque eu não tinha achado um sentido na vida, um propósito. Eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. Sabe, não tinha sentido mais continuar. Mas eu queria que tivesse um sentido. Então, a última coisa que eu pensei, antes de tirar minha vida, eu olhei para o céu. Eu falei: Deus, será que você é capaz de amar uma pessoa como eu? Eu joguei essa pergunta e continuei andando. Cheguei em casa. Eu estava sentada lá no computador, fumando. E eu, dentro do meu coração, falei: agora é o momento. Tipo assim, já tinha me despedido de tudo, já joguei uma pergunta para Deus, mas Ele não respondeu que me amava. E, de repente, eu senti um abraço muito forte. E eu só sabia chorar, eu senti algo me envolvendo assim. Eu só sabia chorar, chorar. E a primeira coisa que eu senti foi a santidade. Eu senti que algo muito santo estava me tocando naquele momento. E toda a escuridão, todas as trevas desapareceram. Toda a tristeza começou a desaparecer de dentro de mim. E Ele começou a me dar um sentido, sabe? Ele começou a me dar alegria de novo. E antes de eu sentir esse abraço, eu estava ouvindo: você não é importante, você é um lixo, acaba com a sua vida. Todas as acusações do diabo vinham sobre mim. E com esse abraço, eu ouvi Jesus dizer: você é minha filha amada. Existe propósito para você, existe sentido, eu te amo. Naquele momento, eu falei, eu senti tão forte esse encontro. Eu sabia que era para valer. Eu peguei todos os meus remédios de depressão, eu joguei fora. Eu peguei minhas drogas, joguei fora. E eu sabia que não havia espaço para o meu pecado junto com a santidade de Deus. E que essa santidade era melhor que qualquer coisa. A presença de Deus era algo que eu nunca tinha experimentado daquela forma antes. E que eu queria viver naquele lugar para sempre. Então, naquele exato momento, naquele exato dia, eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei: Deus, eu não sei como vai ser meu futuro, mas hoje eu te prometo que eu nunca mais vou beijar uma mulher, nem me relacionar por amor a você, pelo que você fez comigo. Eu não sabia que essa promessa seria uma das mais difíceis de cumprir da minha vida. Eu não sabia como seria. Porque quando o homossexual ele entra na igreja, a gente pensa que a atração dele vai embora, ele vai virar hétero, certo? E por muito tempo eu pensei isso. Eu saía para pregar nos lugares. Na escola as pessoas pediam para me orar por elas, professores, muitos testemunhos. E no primeiro mês que Jesus me encontrou, eu chorava muito, porque eu renunciei meu relacionamento com a menina que eu estava. Eu queria muito que o sentimento por ela sumisse e por todas as mulheres. Então eu chorava muito pedindo para Deus me curar da homossexualidade. Era a oração que eu mais fazia, porque era algo que me incomodava muito. Eu chorava. Chegou um tempo que eu parei de orar e eu parei de sentir a atração pelo mesmo sexo. Eu fiquei 3 anos indo em vários lugares, ministrando, servindo na igreja, estudando teologia, a Bíblia. E nesses 3 anos eu não senti nada. Eu saía por aí falando: Deus me curou da depressão, Deus me curou da homossexualidade. E eu não me relacionei com a figura masculina também nesse tempo. Depois de 3 anos, eu fui para São Paulo. Fui chamada para ir para São Paulo, Praia Grande. São Paulo é aqui, né? Praia Grande. E quando eu cheguei lá,
quando cheguei no lugar que eu estava, que eu pisei assim, eu fui para um local que a moça que me recebeu trabalhava. Eu olhei uma menina e eu senti atração por ela. Não era uma atração, o tipo de atração que você alimenta, mas foi algo que veio sobre mim. E que eu não tinha poder de escolha, não foi algo que eu escolhi, aconteceu. Eu entrei em um conflito muito, muito grande com essa situação. Eu saí do lugar que eu estava, fui para um lugar isolado para chorar. E eu perguntava para Deus, será que eu nunca fui liberta? Eu renunciei tudo por você, Jesus. Eu abri mão de toda a minha vida por você. Por que o Senhor permitiu? O que está acontecendo? Será que foi tudo uma mentira? Será que eu sou uma farsa? E aí eu respirei fundo e falei, vou ligar para minha mãe. Preciso contar para ela. Eu preciso comprar uns livros. Eu quero ver se tem algum livro que fala disso. Eu quero alguma coisa. É possível. E eu liguei para ela e falei, mãe, a atração está aqui ainda. Acabei de sentir uma atração por uma menina. E eu vou comprar alguns livros aparecendo no seu cartão aí sobre homossexualidade. E a minha mãe na ligação falou assim, eu pensei que você tinha sido convertida. Ela ainda citou um versículo da Bíblia para falar sobre libertação. E ela falou, eu pensei que você tinha sido liberta. Pensei que você já tinha rompido com essa parte da sua vida. E aquelas palavras machucaram muito meu coração. Eu desliguei, não falei mais nada, eu comecei a chorar muito. Porque além de ser algo que eu já estava pensando, que eu não era liberta. Foi algo que ela externou em voz alta, né? Ela é pentecostal, então ela falou quase um mistério na ligação. Ai, eu chorei muito, foi um momento muito difícil. E chegou o pessoal da casa de oração, e eu estava chorando, eles perguntaram o que aconteceu. Eu falei, acho que eu não sou liberta. Chorando muito. Eu ainda sinto atração. Aí eu expliquei, eu cheguei naquele local, eu vi aquela menina e eu senti uma atração por ela. O que eu faço? Eu quero muito Jesus, mas pelo visto a atração não foi embora. E eles me aconselharam, eles me direcionaram, eles falaram justamente algumas das coisas que eu quero conversar com vocês sobre. A primeira coisa que eu aprendi sobre isso foi que não existe uma cura gay porque não é uma doença. É um pecado. Pecado a gente renuncia. Se todo mundo aqui que não sente atração, mas tem outras áreas de tentação, outras tendências pecaminosas, orasse pedindo a Deus para tirar isso, será que Deus atenderia? A oração do Pai Nosso, no Pai Nosso, Jesus fala, e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, Ele está sinalizando que as tentações viriam, que nós não seríamos totalmente livres dela. Jesus morreu na cruz, Ele nos libertou do poder que o pecado exercia sobre nós. Nós não somos mais escravos. Mas isso não significa que a velha natureza não irá lutar contra a nova, a carne contra o espírito. A nossa carne, ela não é convertida, ela vai ser convertida na glorificação. Nós somos justificados, ou seja, a dívida que nós tínhamos com Deus, Jesus, Ele foi lá e pagou, e Ele falou, agora vocês são santos, agora vocês são puros, agora vocês são filhos. Mas existe um caminho da salvação que se chama santificação. Quando Cristo nos dá uma nova natureza, agora nós temos a fé para crer. Não existe fé sem nascer de novo. A fé é sobrenatural. O novo nascimento precede a fé. Então Cristo, Ele nos deu essa fé, Ele nos deu a nova natureza, e agora nós precisamos andar. Aqui em Efésios fala isso. Que precisamos andar naquilo que nós aprendemos. Efésios 5, andar em amor. Em outras partes da Bíblia fala andar nele. Assim como nós recebemos, agora precisamos andar em santificação. E é um processo. A vontade de Deus para um homossexual é que ele conheça a Cristo, assim como todos os outros. Seja um com Ele, se entregue a Ele. E não necessariamente que a atração seja mudada. Porque se a atração mudar,
e ele tiver atração heteronormativa, ele ainda vai ter pecados para lutar. O pecado ainda vai existir, independente de onde ele esteja. Só que a igreja, muitas vezes, foi negligente. E muitas vezes ela não soube tratar o pecado do outro. Não é porque o pecado do outro é diferente do seu que ele é pior ou melhor. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos de Deus. Eu escrevi um livro sobre isso, que vai ser lançado ano que vem. Eu pontuei algumas coisas muito interessantes nele, para a gente caminhar nisso. Vai ser uma forma muito mais fácil de caminhar. Vou tentar resumir para vocês. Em Romanos 5:12, alguém pode colocar aí para mim? Amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:14 diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Em Adão nós herdamos uma natureza que é inimiga de Deus, uma natureza que foge de Deus. Todos nós, independente da sexualidade, nós fugimos de Deus. Nós somos inimigos da cruz. Ninguém quer ir para a cruz. A velha natureza, ela não quer ser crucificada. Todos nós herdamos essa natureza corrompida. Mas existe uma boa notícia em Cristo. Em Romanos 5:8 está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Através de Cristo, nós ganhamos vida no Espírito. Nós somos reconciliados, ou seja, juntados outra vez. Todos nós andávamos dispersos de acordo com nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Mas em Cristo Ele nos juntou de novo a Deus. Ele nos fez de novo. Ele nos reconstruiu. Ele nos destruiu e reconstruiu a nossa identidade. A Bíblia diz que nós fomos livres do poder, mas que ainda lutaremos. A W. Tozer diz uma coisa muito interessante no seu livro A Vida Crucificada. Ouvindo alguns pregadores e lendo alguns livros, é fácil concluir que depois que a pessoa nasceu de novo, acabou. Nada de provações ou tentações. Os que creem no enchimento do Espírito Santo também comunicaram de algum modo a ideia de que esse é o fim de toda experiência cristã. Mas a Bíblia nos diz que depois de ser cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto para ter algumas severas tentações. Então, ser cheio de Deus não significa ser livre das tentações. É possível que um homossexual seja cheio de Deus e mesmo assim enfrente todos os dias lutas contra pensamentos e sentimentos por pessoas do mesmo sexo. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, de 1536, ele disse também algo muito interessante e pontual. De fato, o batismo promete-nos o afogamento do nosso faraó, a mortificação de nosso pecado, mas não de um modo que já não exista ou não nos cause problema, mas somente para que já não nos vença mais. O pecado, ele não nos vence mais em Cristo. Pois enquanto vivemos na prisão de nosso corpo, ainda persistirão em nós os vestígios do pecado. Mas se fielmente nos assenhorarmos da promessa dada por Deus, eles não mais dominarão ou reinarão. Somos batizados para a mortificação da nossa carne, mas só será concluída quando passarmos dessa vida para o Senhor. Então nós ainda sentiremos na pele. Nós ainda seremos tentados a ceder, e isso não nos faz menos cristãos. À luz do Evangelho, a homossexualidade, ela é uma inclinação pecaminosa. Então, todos nós temos inclinações pecaminosas. Então, um cristão homossexual autêntico, ele lida e luta contra a atração, todos os dias.
Assim como um cristão luta contra não mentir, não fofocar, não trair o cônjuge, por aí vai. A nossa velha natureza está sempre lutando. E aquele que diz que não sente vontade de pecar é mentiroso. Inclusive aquele que diz que não tem pecado. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Cristo, Ele nos ensina que andar no Espírito não nos privará de sermos tentados, mas nos ajudará a lutar, lidar e entender. Ele não nos tira os problemas, mas Ele nos traz luz aos problemas. Muitas vezes a gente acha que entrar para a igreja é o começo de uma vida sem problemas, mas é o começo de um grande problema. Porque antes nós estávamos morto, não luta. A prova de que somos cristãos é que lutamos contra tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Então a vida com Deus é o início de uma guerra. Nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra nós mesmos. Tim Chester, no seu livro contra pecados sexuais, ele diz: mudar leva uma vida inteira. Isso porque os hábitos do pecado são profundos, mas também porque Deus quer que aprendamos a profundidade da sua graça. Ele está nos preparando para louvar sua graça por toda a eternidade. Em Cristo nós aprendemos essa vida progressiva em santidade. Todo dia que reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, nós podemos nos apegar a Cristo humildemente. Entender que é pela força dEle, pela graça dEle, não na nossa. Somente Deus pode definir a nossa identidade. Nós só podemos saber quem realmente somos olhando para Cristo. Nele nós vemos a origem, nele vemos quem fomos planejados para ser antes do pecado corromper todas as nossas faculdades. Aqueles que vivem hoje com Cristo estão em um processo de voltar a ser aquilo que Deus planejou. Nós estamos nesse processo de ser cada dia mais limpos do pecado, até que um dia ele seja extirpado de vez e nunca possa mais nos influenciar em nada. Quando estamos em Deus, nossa identidade é reconstruída. E como que ela é reconstruída? Pela palavra. A palavra de Deus, ela nos destrói e ela nos reconstrói. Muitas pessoas, elas perguntam: por que a homossexualidade é errado? Talvez essa seja a sua dúvida hoje. Por isso nós vamos caminhar em alguns relatos, explicando o propósito de Deus, e assim nós vamos descobrir nossa identidade. Olhando para a Bíblia, olhando para a Gênesis, olhando para a origem de todas as coisas. Nós debatem contra a Bíblia, e a gente vai caminhar sobre cada uma dessas linhas de pensamento. Muitos defendem que a homossexualidade não é pecado. Nós não podemos ir para um caminho nem para o outro. Nós não podemos condenar como o pior dos pecados a homossexualidade, porque todos nós pecamos, todos nós temos erros, e também não podemos passar a mão e colocar como, não, é muito difícil, então deixa ele assim mesmo. Por isso que nós precisamos da palavra. Deus, Ele criou o sexo, o gênero e a orientação sexual. Pela forma como Ele nos fez, nós podemos ver a intenção dEle e onde estava cada coisa. A intenção de Deus era que o sexo, as características que diferenciam os órgãos sexuais macho e fêmea, determinassem o gênero, o feminino e o masculino. E o gênero, a orientação sexual, por quem a pessoa irá se atrair afetivamente, sexualmente. Tudo estava divinamente intercalado. Em Gênesis 1, 27, está escrito: Deus criou, pois, o Adão, a humanidade, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 2, 22 ao 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe,
e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne. E serão ambos um. Um grande estudioso dessa área de hermenêutica, homossexualidade, ele pontuou algo muito interessante que eu quero conversar com vocês sobre. Eu vou ler e depois a gente conversa. Apenas um ser formado a partir do homem pode e deve ser alguém com quem o homem anseia se unir em um intercurso sexual e casamento. Uma união que não somente traz luz, companheirismo, mas restaura o homem, Adão, a sua totalidade original. A mulher não é apenas como ele, mas procedente dele. Deus criou o homem e ele somente é um e está em sua total restauração e inteireza quando ele está unido a uma mulher. E esse é um dos motivos da homossexualidade ser errada diante de Deus. Duas mulheres não se completam, dois homens não se completam. E sempre haverá o vazio, tanto sexualmente como afetivamente. Deus nos criou diferentes para nós completarmos uns aos outros. Dois iguais não se completam. Em Romanos 1, nós vamos caminhar agora em Romanos 1, do 24 ao 27. Por isso, Deus os entregou em pureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Muitos estudiosos que tentam dizer que a Bíblia não condena a homossexualidade, eles apontam três temas. Eles falam que as passagens bíblicas estão falando de pederastia, que é a relação de um homem mais velho com um menino mais jovem. Por isso, é uma forma má de homossexualidade que Deus aprova a forma boa, que seria duas pessoas se amando e se respeitando. Eles também apontam a xenofobia, que a gente pode ver em alguns relatos na Bíblia, né? Que do anjo, quando foi buscar Ló, que queriam estrupar, né, a figura masculina, os homens da cidade. E eles apontam que isso é xenofobia, aversão e antipatia em relação a estrangeiros. Em relação ao Novo Testamento e também ao Velho Levítico, eles apontam a prostituição cultual, que é quando tinham cultos e nesses cultos tinham atos sexuais com a intenção de receber bênção dos deuses, atos sexuais de pessoas do mesmo sexo. Porém, essa passagem de 1 Romanos, ela deixa bem claro que o apóstolo Paulo estava escrevendo sobre a atividade homossexual em geral, e não apenas a forma ruim de homossexualidade, digamos. Ele não poderia estar falando de pederastia, porque não tem nenhum indício de um relacionamento de uma mulher mais velha com uma mulher, com uma criança, uma menina. Aqui fala que ambos se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Era consentido. Eles consentiram igualmente. E a questão central desse versículo é que eles mudaram a forma natural criada por Deus. Eles sabiam, aqui diz que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que os seus corpos diziam que não era certo. Mas mesmo assim eles perverteram a ordem criada. Eles preferiram adorar a si mesmos e os seus prazeres e os seus desejos acima de Deus e a glória de Deus. E por isso Deus deixou que eles vivessem aquilo que eles queriam. Um dos piores castigos de Deus é quando Deus deixa a gente viver aquilo que a gente quer. Muitas pessoas apontam essa passagem para falar que Deus desistiu dos homossexuais, quando fala os entregou. Mas não é só a respeito dos homossexuais, mas a respeito de vários outros pecados de idolatria. Quando Deus nos deixa os nossos pecados, é a pior forma que nós podemos nos encontrar. Quando nós não somos convencidos pelo Espírito. Em 1 Coríntios 6, 9 ao 10,
Apóstolo Paulo, ele cita os homossexuais ativos e passivos. Vamos ler. Ouça. Vocês não percebem que pessoas injustas não herdarão o reino de Deus? Parem de se enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem os machos afeminados que desempenham um papel sexual de fêmeas, malacói, traduzido aqui por homossexuais passivos, nem machos que levam outros machos para a cama, arsenocoitai, traduzido como os ativos, nem ladrões, nem pessoas gananciosas, nem bêbados, nem pessoas verbalmente violentas, nem vigaristas herdarão o reino de Deus. No 11, ele diz: algum de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Quando lemos essa passagem, podemos analisar e saber que existiam homossexuais no tempo de apóstolo Paulo. E qual é o recado para eles? Ele falou: vocês eram assim, vocês praticavam essas coisas, mas agora vocês foram purificados. Muitas pessoas falam assim: a Bíblia condena a prática, mas ela não condena a atração em si, no sentido que eu posso sentir isso e tal. É verdade que não há uma escolha, nós não podemos escolher o que sentimos, mas podemos escolher o que fazemos com o que sentimos. Nós podemos escolher os pensamentos que nós alimentamos sobre isso. O pensamento vem até nós, mas nós escolhemos se a gente continua pensando ou se a gente entrega para Deus e renuncia aos pensamentos. E a igreja nessa época ela passava por isso, porque quando o apóstolo Paulo ele alerta, ele está orientando essas pessoas o perigo de voltar. Então ele não excluiu a ideia de que muitos deles ainda seriam tentados a voltar a esses velhos hábitos, ao antigo modo de vida. Então é como se ele estivesse dizendo: não se deixe enganar. Esses hábitos não pertencem mais a vocês. Mesmo que ainda o tentem, mas vocês foram purificados. Ser purificado e santificado nos dá poder de não praticar, mas não nos exclui das tentações. Precisamos diferenciar o desejo, a cobiça, da atração indesejada. A cobiça é algo que alimentamos dentro do nosso coração, que nós escolhemos diariamente ficar pensando, apesar de sabermos que é pecado. Tanto que Jesus ele fala: se um homem cobiçar dentro do seu coração uma mulher com desejo impuro, ele já está pecando. Então não podemos confundir a atração involuntária com o desejo da cobiça. Cobiça é pecado. Ter atração não é pecado se você não pratica e não alimenta, porque não é o que você escolheu, é uma tentação. Mas cobiçar diariamente e alimentar é. E por isso precisamos ser purificados. Como estamos falando de tentação, a respeito da atração, eu pontuei três tentações que nós temos. 3 coisas que nos tentam: o diabo, o mundo e a nossa carne. A primeira forma de sermos tentados é no nosso coração. Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Precisamos olhar a tentação como ela realmente é. Ela não é um pecado por si só, mas ela pode se tornar facilmente um pecado. Em 1 Tessalonicenses 3:5 está escrito: portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Nessa passagem podemos ver que os desejos pecaminosos, eles vêm do tentador, do diabo. Mas ela também vem do nosso coração. Em Tiago 1, 13 e 15 está escrito: ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte.
A última forma de sermos tentados é pelo mundo. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. As tentações que o diabo nos trazem são pensamentos maus, sugestões em nossa mente. Nós precisamos trazer as promessas de Deus, assim como Jesus trouxe no deserto. Todas as vezes que o diabo tentou enganar e confundir, Jesus, ele falou, está escrito. As tentações do mundo são sobre forma de pensar. Somos tentados a agradar o mundo, a nos moldar ao mundo. Jesus fala que nós precisamos perder a nossa vida se queremos encontrar. Mas o mundo diz que tudo que estamos fazendo é em vão. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a palavra. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? John Owen, ele escreveu, o pecado que habita em nós pode ser comparado a um traidor que vive em nosso coração. Nós temos um traidor dentro do nosso coração e nós precisamos travar uma batalha todos os dias contra esse traidor. Deixando que a Bíblia nos leia, nos quebre, nos limpe, nos molde, nos mostre o caminho de arrependimento todos os dias. Como lidar com as tentações homossexuais? Assim como todo mundo lida. Precisamos perceber e se atentar a lugares e pessoas, situações, sites, filmes, tipos de música que nos levam a essa tentação. Se nós não matarmos o pecado todos os dias, ele acabará nos matando. A santidade é o resultado de uma união contínua com Cristo. Todos nós precisamos estar continuamente juntos à presença de Deus, unidos a Ele. Muitas pessoas falam que querem ser transformadas por Deus, mas elas não se alimentam das coisas de Deus. Elas não lutam contra o pecado. É impossível viver uma vida de santidade sem se alimentar das coisas de Deus e lutar contra o pecado. A nossa carne, ela vai sempre militar. Precisamos estar preparados. O verdadeiro crente é alguém que não apenas desfruta de uma paz na sua consciência por estar em Deus, mas de uma guerra em seu interior. Então nós precisamos nos preparar para essa guerra. Mesmo nos nossos melhores momentos, nossa mente ainda é um campo ocupado por duas forças rivais. É tempo da gente acordar espiritualmente, posicionar e deixar que Cristo traga a direção para o nosso caminho. Tudo que eu disse aqui são coisas que todos, tanto héteros, homossexuais, devem seguir. Nós não precisamos pregar um evangelho diferente. É o mesmo evangelho, nos falta amor. Nos falta empatia. Tudo que foi dito aqui, talvez você que está me ouvindo agora percebeu que sente atração, mas tem medo de falar. Essa igreja abriu as portas esse mês para que fosse falado desse assunto. Isso quer dizer que a igreja se importa com você. Ela se importa com você. Você não está sozinho, você não está excluído. Deus se importa com você e a igreja também. Então é tempo de trazer luz. Foi muito difícil para mim me assumir a primeira vez para minha mãe, para minha família. Mas foi mais difícil, depois de ter entrado na igreja, assumir que eu ainda tinha atração. Eu pensava que eu era defeituosa. Eu pensava que tinha algo muito errado comigo. E pode ser que, pela postura da igreja, muitos ainda pensam assim, de contar. Mas nós precisamos. Eu quero falar para você que está me ouvindo hoje. Confesse, procure o pastor. Converse com ele. Ele abriu a porta para esse assunto ser tratado. Ele se importa com a sua vida. Tudo aquilo que você esconde te dá legalidade para continuar praticando. Para continuar fazendo. É tempo de você romper com isso. É tempo de você romper com essa área da sua vida. Não tenha vergonha, cara. A igreja te ama. Minha mãe disse aqui, igreja amorosa. Nós amamos você. Que seja hoje o dia de você falar, olha, eu sinto. Eu sou cristão e eu sinto. Ninguém vai te julgar, mas você vai romper com algo na sua vida. Depois disso, a sua vida vai mudar, eu te garanto. Depois que eu trouxe luz e que eu falei com as pessoas, sim, eu recebi alguns julgamentos, alguns olhares, mas não deixe que o medo te paralise de romper, cara. Talvez seja você aqui em cima. Muitas vezes quando a gente se priva de fazer aquilo que Deus quer, a gente perde muita coisa. Talvez nem era para mim estar aqui.
Talvez Deus poderia levantar você, mas por vergonha você se escondeu. Então é tempo de você trazer a luz, não tenha medo. Você não é menos cristão por travar uma luta diferente. Todos nós que nos entregamos a Deus diariamente, nos submetemos ao processo, não é porque temos uma tentação diferente que não somos cristãos. Talvez o medo tenha te paralisado, mas é tempo de não ter mais medo. Se você que veio aqui quer ajudar pessoas que lidam com isso, eu queria chamar o grupo de presbitério, né? Para a gente estar orando por você. Eu queria te chamar aqui na frente. Se você sente que quer estar atuando nessa área, que quer estar ajudando, você tem um amigo homossexual, você tem família, você quer seu irmão de volta aqui, que às vezes se feriu pela igreja, seu primo, eu quero te chamar aqui na frente para a gente estar orando por você. Se você sente que você tem esse chamado para falar com a comunidade LGBT, que você quer isso, a gente vai estar orando por você. Se você tem atração também, não tenha vergonha, cara. Venha para cá, não tenha vergonha. É tempo de trazer luz. Nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, gente. Fá, Fá, Sol, Fá, Sol, Dó, Lá menor. O meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Não entendo o meu próprio agir. Levante do seu lugar. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. O corpo já foi vendido como escravo, apenas o pecado. Jesus, nós chamamos. Eu posso estar trazendo coragem, Jesus. Coragem para que a gente possa trazer na luz tudo aquilo que está oculto, Jesus. Tudo aquilo que está oculto, que a vergonha não nos domine mais, Senhor. Que eu possa estar nos tirando dos lugares sombrios da alma, do medo da rejeição, Jesus. Sim, sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, liberta cadeias hoje, Pai. Sim, sim, Jesus. Dê amor ao coração, Pai. Que nós possamos nos levantar, Jesus, para amar aquelas pessoas que ninguém ama. Que nós possamos nos levantar para estender a mão, Jesus. Sim, sim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço.
tudo, Pai, renunciar a nossa carne por amor a Ti. Custe o que custar, nós nos entregaremos por completo. Não só uma parte, mas por completo, Jesus. Sim. Tome o seu assento só um minutinho, por favor. Glória a Deus. Nós queremos falar sobre um testemunho que nós tivemos aqui. Cadê? Tá aí, por favor, a pergunta? Queria que você falasse sobre esse testemunho aí. Pode ser. Nós vamos falar aqui sobre um testemunho, né? Nós não sabemos quem é, mas com o objetivo aqui de, no final, trazer uma orientação. Então, nós temos o testemunho aqui, sabemos que é uma mulher, e em que ela conta que ela foi abusada entre os 5 ou 6 anos de idade por uma vizinha. E nessa época, então, ela aprendeu a sentir prazer sexual com uma mulher. Alguns anos depois, por volta dos 11 anos, ela sofreu um assédio por um diácono da igreja em que ela congregava, onde ela foi beijada à força. E isso fez com que, então, ela adquirisse raiva de homens. Cresceu, entendia, né, que era atraente, e isso também a deixava com muita raiva. E isso fez que, então, essa pessoa, né, não quisesse chamar atenção. Então, ela decidiu se vestir com roupas que a escondessem, né? Então, nada de feminilidade ou coisas assim do gênero. Cresceu na igreja, entendia que essa não era a vontade de Deus, mas que os momentos de prazer sempre foi com mulheres, e isso também a levou para a masturbação. Para finalizar, a pessoa, ela testifica que não tem mais desejos, né, que renunciou, que sabe que isso, entendeu ali que foi o processo, né, chamado, que ela relata como processo de cura. Isso tem consequências na história dessa pessoa ainda, inclusive por ter pouca atração por homens, mas que ela também está esperando na promessa em que o Senhor fez de que ela vai se casar, né? Então ela entende isso, até porque ela fala que se não fosse isso, ela assumiria o celibato de uma maneira muito tranquila. E nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, né, Aline? Né, dessas questões de que existe muito a expectativa de que a cura, né, ou a libertação é porque você se tornou hétero, ou que você se casou, né? Mas acho que esse não é o centro, né? Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Muita gente encara o casamento
para um homossexual como o ápice. Deu certo. Tipo assim, agora ele deu certo. Até então ele estava sofrido, sozinho, na igreja, agora ele deu certo. Só que o ápice é ter um relacionamento com Cristo. E não necessariamente casar. Algumas pessoas vão casar. Sim. Mas outras não. Vão viver para a glória de Deus do mesmo jeito. Seja casando, ou seja no celibato. A igreja precisa entender isso. Não forçar a pessoa a casar. Né? Porque daí surgem muitos outros problemas. Às vezes a pessoa casou forçado, não sabe como lidar. Então nós precisamos saber. E essa moça sabe, né? Sim. Ela viu, ela sabe que é de Deus para ela o casamento. Então a gente precisa ter o discernimento, o pastor também, né? O discernimento se é de Deus para a pessoa. E não forçar. Não é para todo mundo. Sim. E essa pessoa que fez essa pergunta, se quiser procurar a gente, tá? Esse testemunho, procura a gente para a gente conversar um pouquinho, para ver se você também quer falar sobre esse testemunho no púlpito, quer ajudar pessoas, tá bom? E a gente está vendo nesse tempo muitas pessoas que são casadas também se separando para viver um relacionamento homossexual, né? A gente está vendo muito isso acontecer, irmão. Muito isso acontecer. E eu estava até conversando com alguns pastores sobre o que está se passando das igrejas, né? E isso está em ascensão sobre casamentos que foram realmente, as pessoas casaram e não se resolveram antes sobre isso, sobre essas coisas. E agora estão vivendo uma tribulação no casamento. Se houver aqui, por favor, também nos procure. Às vezes foi abusado, tanto lá do homem como lá da mulher também. Que tem um relato de um pastor que falou comigo sobre o que aconteceu na igreja dele, que o rapaz tinha sido abusado pelo tio. E ele casou. E isso foi vindo à tona no decorrer dos anos da vida dele. E o que estava acontecendo com ele? Ele, na hora de ter relação sexual com a mulher, lembrava do tio. E isso começou. E aí foi indo. E eles demoraram demais de falar com o pastor. E houve a separação. Eles se separaram, infelizmente, né? Porque ele não conseguia ter relação sexual com a esposa. Determinado tempo aquilo começou a voltar. E assuntos mal resolvidos vão voltar, irmão. Então, de repente foi um abuso, sofreu algum trauma nisso. Por favor, nos procure para a gente conversar, para a gente falar um pouquinho, tá? Que mais? Mais perguntas? Esse é como tratar? Hã? Como tratar quando seu filho se decide? Vamos lá. Cadê? Esse aqui. Como tratar quando seu filho se decide tornar um homossexual? Primeira coisa que a gente precisa saber é o que o filho disse. O que ele quis dizer quando ele falou. Tem filhos que vão contar para os pais: pai, sou gay, mas eles vão falar: sou gay e quero viver essa prática. Quero sair da igreja, né? Quero viver isso. Outros vão falar: pai, sou gay, e vão querer um direcionamento. Vão querer saber o que o pai acha a respeito. Esse é um momento crucial. Muitos pais falam: é do capeta. Vou orar por você. Vamos lá na igreja fazer uma campanha que vai sair. E essa não é a melhor forma. Na verdade, é a pior forma e não existe essa forma. Não é o certo. Precisamos mostrar para os filhos o que Deus diz a respeito, né? Que é um pecado. Assim como o pai tem pecado, o filho tem essa tendência pecaminosa. Não é o fim do mundo. Precisa ajudar o filho a lidar. Fala: filho, tá, você sentiu atração. E agora? Vamos renunciar? Você quer viver para Deus? Vamos abrir mão desses desejos? Você não é diferente de mim. Eu amo você do mesmo jeito. Então os pais precisam trazer à luz. Porque nesse momento que o filho fala é gay, o pai fala: eu não aceito. Isso é demônio. Começa a atacar o filho. Aí o filho vai para o mundo. O mundo vai falar o quê? Eu te aceito. Vem cá, vou te abraçar. E aonde que ele vai ficar? Então a igreja precisa ser um lugar que abraça. E os pais precisam ter um lar que abraça o filho e não rejeita. A gente está entregando o filho para o mundo. Quando a gente faz isso, né, dessa forma, a gente entrega ele direto. Então é preciso acolher e mostrar. Sim. Eu fiquei pensando, Aline, quando eu li essa pergunta, ela já está aqui há alguns dias, sabe? Que provavelmente é um pai ou uma mãe, né, que pergunta. E eu
entendi nessa pergunta que ela está nessa primeira opção que você falou. O filho não decidiu renunciar, mas decidiu assumir. E eu acho que, isso é uma interpretação minha, tá? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu entendi que a pessoa, aquele pai ou aquela mãe, está no conflito assim. Eu já falei que é um caminho, né? Por exemplo, é a renúncia, esse é um pecado. Mas aí o filho fala, não, eu vou assumir, eu quero. E não necessariamente eu quero abandonar a Deus, mas eu quero assumir. E eu entendo que o conflito do pai e da mãe é, o que eu faço então? Por exemplo, eu expulso? Ou se meu filho falar, então eu vou trazer meu namorado ou minha namorada, o que eu faço como pai cristão ou mãe cristã para que alguém fale assim, não, tá vendo, você está aceitando, você está conivente. Eu entendi que é esse o conflito que aquele pai ou mãe estão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se fosse um filho, se fosse um filho hétero e falasse, mãe, quero dormir com a minha namorada, estou namorando uma pessoa que não é da igreja, é um julgo desigual, é um pecado também. Qual forma que ela trataria? Eu acho que a gente precisa tratar da mesma forma. Claro, ele pode, com certeza, não tem nenhum problema dele levar o namorado em casa, namorada, enfim. Só que existem limites lá dentro, né? Mas a convivência não é um problema, senão a gente cria uma barreira. Se o pai se privar, ele vai acabar criando uma barreira. O filho vai acabar se afastando dele. A filha vai acabar se afastando dele. Então, assim, amar e ser um cristão verdadeiro, levar ele sempre em contra a presença de Deus. Não é porque ele também quer praticar que ele não pode frequentar os cultos, que ele não pode estar exposto a esses ambientes de presença. É a presença de Deus que transforma as pessoas, não é a gente. Não é o pai martelando e falando. Falar, é legal. Mas ele precisa estar exposto a esse ambiente de presença e ver o pai vivendo uma vida de verdade. Um filho que vê o pai sendo luz dentro de casa, mostrando o caminho, vai querer esse evangelho, por mais que seja difícil. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo chega um momento na vida que fala, acho que eu não quero largar esse pecadinho de estimação. Mas nós precisamos nos render a Cristo. Então, a melhor forma de um pai tratar um filho nesse estado é continuar e tratar ele de forma igual como trataria um filho hétero. Sim. Não fazer distinção, porque tratando o filho sente outros muito. pecados, né? É, de outros repente pecados um vício, também. uma droga, né? E assim sucessivamente. Eu não aceito homossexualidade na minha casa, mas aceito fofoca, aceito mentira, aceito o filho hétero ativamente sexualmente lá com a namorada. Então, que evangelho é esse? É só homossexual que você não aceita na sua casa. A sua fofoca, você está lá todo dia fofocando, mentindo, fazendo um monte de coisa. Então, assim, primeiro a gente não tem que aceitar o nosso pecado, viver uma vida santa. Primeiro tirar o argueiro do nosso olho. Se a gente é tão maleável com o nosso pecado e passar a mão neles, né? Então a gente está agindo com imparcialidade. Sempre. E a gente deve tratar como Deus tratou nós, né? Com muita paciência, até nos resgatarmos da nossa vã maneira como vivíamos, né? Então, da mesma forma como Deus nos tratou, nós precisamos tratar o outrem também. Deus, o tempo inteiro batendo na nossa porta, até nós decidir submeter a Ele, e ainda mais ou menos. Basta Deus dar uma forçada na gente que a gente quer, né? Alguns de nós ainda não nos submetemos totalmente à vontade de Deus. Então, da mesma forma, nós devemos tratar os outros como Deus nos tratou. Veio nos resgatar, certo? Certo. Que mais? Mais perguntas? Alguém tem uma pergunta a fazer, por favor? Que queira fazer aqui Queira agora, fazer, ou que queira fazer aqui. A gente não fica sabendo quem é, então você fica... Quer fazer alguma pergunta, alguém? Chegou uma? Chegou? Qual a pergunta aí, Elias? As atitudes do que? As atitudes, como é que será que é formular essa pergunta, hein? As atitudes dos familiares influenciam? De repente, se for um fruto do meio, é isso? Será? Essa é a pergunta? Influenciam, Aline? Depende das atitudes, né? Tem que saber que atitude que é. As atitudes. Se você quiser reformular, por favor, a pergunta, para nós entendermos melhor, por favor, tá? Por favor. Outra pergunta. O que mais? Isaac. Teve um comentário aqui. Eu acredito que muito que você já fez muito esse esclarecimento, mas eu vou trazer ele e a gente pode só, talvez, reforçar muito rápido. Que é assim, né? Eu tenho muitos amigos que se criaram com essa dúvida. Um deles cresceu na igreja e se viu no espelho e não se conheceu, até que ele entendeu que era gay.
E porque ele sente isso, mesmo lutando contra ele, tem atração. O que fazer? Eu mesma não soube dizer nada para ele, pois não consigo entender também. Você falou muito sobre isso, sobre questão de pecado, de tentação. Acredito que nós entendemos e nos esclarecemos sobre esse ponto, mas quer reforçar algum ponto em específico? Todos nós temos a tendência pecaminosa. Certo. Todos nós somos caídos. Cada um manifesta de uma forma. Vocês é de uma forma, eu sou de outra. Então, os desejos das coisas proibidas por Deus não refletem como Deus nos criou, mas como o pecado nos distorceu. E isso está em toda a humanidade. Está em tudo. Cristo veio redimir. Quando a Bíblia diz que Cristo veio trazer a redenção, não significa que esses desejos vão sumir, mas eles serão menores. Nós poderemos lutar contra eles, né? Eles não vão mais dominar, não vão ser... Muita gente acha assim, é uma luta sangrenta, é tão difícil. Mas eu estou aqui, eu luto todos os dias. E a presença de Deus, ela deixa o fardo mais leve. Então, assim, é real da gente se olhar e não se reconhecer, porque o pecado faz isso, ele nos distorce. Mas Deus, ele nos reconstrói e faz a gente nos ver de novo a imagem e semelhança dele. Então é preciso olhar para Cristo para a gente se reconhecer de novo, todos os dias. Amém. Tem mais uma, que aí tem até um pouquinho de uma pergunta para você. A pergunta é assim, né? Como estar ciente de meu filho e minha filha está tendo tendência à homossexualidade? E aí a pessoa emenda como, no caso, a Aline Marques se identificou em ser homossexual e como é que Deus a alertou em deixar a homossexualidade. Acho que já fez parte um pouco do seu testemunho, né? Mas acredito que muito essa questão de como estar ciente, né, que o filho tem tendência à homossexualidade. Acho que é uma orientação para os pais, né? Existem trejeitos, né? Mas nem todo mundo que tem trejeito quer dizer que sente atração. Verdade. Tem pessoas, por exemplo, meninos que foram criados com muita menina, não teve referência masculina. Eles vão transparecer um pouco mais de feminilidade. E não necessariamente ele vai ser gay por causa disso. Sim. É difícil um filho chegar num pai para falar isso. Então é muito difícil reconhecer. A gente pode ver um pouco pelos trejeitos e também perceber, ele não está ficando com ninguém do sexo oposto. Né? Não tá tendo, você está vendo que ele não está se desenvolvendo nessa área. Não está se interessando. Geralmente os homossexuais, as crianças, né, que têm essa tendência, elas ficam mais reclusas. Elas tendem a se fechar muito. Então, assim, são algumas coisas que dá pra gente perceber. Minha mãe podia falar disso, né? E acho que a conversa também, Conversar, né? ser um lugar aberto para ele poder falar. Eu acho que é importante os pais procurarem os filhos e perguntar o que ele sente. É importante, irmãos, vocês conversarem com seus filhos e perguntar com as criancinhas. É importante os pais estar observando qual é o posicionamento das crianças. Por exemplo, Dominique estava assistindo um filme ontem na casa das minhas irmãs. Eu falei, Dominique, como é que estava lá? Como é que foi o filme? A Dominique falou, pai, foi muito bom o filme, só teve uma parte que foi ruim. Ah, é, minha filha? Qual foi a parte que foi ruim? Que tinham umas bruxas. Legal. E aí, minha filha, o que você acha? Não, isso não é bom, né, pai? Então ela sabe discernir por conta de conversas que nós temos com ela e nós vamos pontuando várias coisas. Quando passa alguma cena de algum filme, nós não tiramos o filme, nós falamos, isso aqui, Dominique, o que você está achando? Porque os desenhos hoje, os desenhos estão terríveis, irmão. Estão terríveis. Você que não tem acompanhado seu filho, você precisa acompanhá-lo, porque os desenhos estão terríveis. Eu gostaria até de fazer um parênteses que não só os desenhos estão terríveis, como os comerciais entre os desenhos, né? Porque às vezes a pessoa está vendo um desenho super bonitinho, e aí vem um comercialzinho, que são aqueles 30 segundos que você não consegue tirar, e ali é colocado muita coisa, né? Então a gente se distrai ali, né? E então nós queremos abrir para ajudar vocês, irmãos. Você, mãe, que está vendo isso na sua casa, pai, procure o seu filho. Procure o seu filho. Procure os vossos filhos para conversar. E conversem direto acerca de sexualidade. Direto. Porque lá fora eles estão sendo bombardeados com isso. Certo, irmão? E nós já vemos falando sobre isso. Eu quero deixar aberto isso aqui. Essa igreja ama você. E nós trouxemos isso pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer trazer luz sobre determinadas áreas da sua vida. E eu quero que você também nos procure. Sim.
seja qual for a luta, a dificuldade que você está vivendo, seja na homossexualidade, seja em algum desejo que você está alimentando, seja em algum vício, seja droga, seja pornografia, nos procure, seja relacionamento fora do casamento, adultério, nos procure. E isso é para a gente cuidar de você, direcionar você, certo? Nós não estamos aqui numa inquisição. Você vai confessar para a gente vai fazer você orar 10 Pai Nosso. Não, senhor, não, senhor. Mas nós vamos, pela palavra de Deus, te instruir para que você volte ao caminho de Cristo. Entendeu, irmão? Então não deixe as coisas piorarem. Não permita que as coisas piorem. Não permita que o inimigo seja seu companheiro diário e te acuse diariamente acerca disso. Por favor, a igreja precisa ser uma igreja sarada para que haja um verdadeiro avivamento no meio de nós. Tá certo, irmão? Para que o Espírito de Deus concorde conosco, que nos abrace e venha trazer a plenitude, a gente tenha vida e não sobreviva. Tá bom, meus irmãos? Amém? O que mais? Acho que só reforçando um conceito, eu não sei como fazer isso, não sei abordar a sexualidade na minha casa, porque não é só a homossexualidade, mas a sexualidade em si, né? Todos os aspectos, desde um conhecimento do corpo, desde puberdade, são vários assuntos, né? Desde gostos e assim por diante. Não sei como fazer, pode nos procurar, para a gente também poder instruir. Às vezes você não teve isso na sua mesa, né? Na sua instrução, e eu não sei nem por onde começar. Então, se preocupe e venha conversar conosco, para que a gente também possa ajudar você a romper isso, né? De você como abordar, como falar. Porque não adianta você sentar na mesa, e aí, meu filho, você é gay? Não é assim que você vai conseguir uma abertura, né? Não é assim que se começa uma conversa. Então, procure-nos. Mais 2 perguntas que chegaram aqui, pode ser? Pode. Uma é a respeito, assim, geral. Acho que é reforçar, mas eu acredito que é interessante. Ao nós, cristãos, tá? Não só família. Conhecer ou conviver com um homossexual, como deve ser o nosso posicionamento e atitude, né? De como a gente está aqui numa igreja em que nós convivemos com isso, em qualquer ambiente, né? Então, como que deve ser o nosso posicionamento, né? Ao estarmos, né? Com um homossexual? Essa é a pergunta. Como a gente estava conversando à noite, né? Quando a gente quer mostrar que a gente é um verdadeiro cristão, em meio a tantos falsos, a gente precisa construir uma vida verdadeira. E viver uma vida verdadeira perto dessa pessoa, porque ela vai ser constrangida com o amor de Deus. Nós temos a nossa regra de fé, nós não podemos abrir mão disso, né? Mas temos que tratar como trataríamos qualquer outro pecado. É o básico, é o mesmo de tudo, entendeu? Conviver com amor sem sempre estar entrando nesse assunto, porque se torna chato. A pessoa já sabe que a gente é cristão e o que a gente pensa a respeito. Sim. Então, a nossa diferença não é em falar e bater na mesma tecla, mas é em amar a pessoa, acolher, a ensinar também, a explicar tudo que Foi ministrado, né? Chegou uma pergunta pessoal. Acredito que a pessoa não estava ontem, porque ela não estava no Jovens Vivos. Mas é uma pergunta sobre se a Aline, no caso você, tem desejo de constituir uma família, de se casar. Como que é isso para você? Hoje, o meu maior desejo é viver para a glória de Deus. Independente se eu vou casar ou ficar solteira. Se Deus me permitir, me der o presente de ter atração por um homem, eu quero sim constituir uma família. Só que é muito errado da minha parte eu me casar sem ter atração. Entende? Por mais que eu queira me casar, se Deus não me der a oportunidade de ter atração, eu não posso fazer nada. Sim. Então, eu estou contente e feliz com Cristo, seja casando, que vai ser muito bom, mas também solteira. Eu não tenho medo da solidão. Então, se precisar de eu ficar até o fim da minha vida solteira, para a glória de Deus, eu estou feliz e satisfeita. Eu quero o que Deus quiser, essa é a minha resposta. Amém. Acabou? Esse? Fala. Mãe, tá chegando algumas perguntas aqui agora no online. Rapidinho, para nós ir embora. E quando for alguém que não mora na sua casa, tem uma prima que é homossexual e gostaria de saber como pregar o evangelho para ela.
O mesmo evangelho ele deve ser pregado a todas as pessoas. Não existe um evangelho diferente para um gay, um evangelho para o hétero. A gente se engana, a gente acha que tem que fazer uma coisinha. O que eu tenho que fazer? Algo sobrenatural. Não, é a mesma coisa. Eu acho que essa pergunta é porque a pessoa pensa, né? A pessoa deve estar no dilema assim, tá, quando eu for pregar de Jesus, eu já tenho que chegar e falar, então, você é gay, tá errado, vai pro inferno. Não é assim, né? Você primeiro apresenta Jesus. Apresenta Jesus, né? Ouve a pessoa, mostra que você se importa. Jesus, ele mostrava que ele se importava com as pessoas. Esse é o nosso diferencial. Isso. A gente não quer consertar a pessoa, a gente quer levar Jesus que conserta. Exato. Que é ele que vai convencer, É né? ele O que Espírito Santo convence. vai convencer. Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Você não precisa sentar e falar, então, prima, né? Pegando esse caso, vem cá, vou te apresentar Jesus, e ele está falando para você que, olha, aí a gente vai ler, a primeira coisa que a gente vai ler é 1 Coríntios 6, 11 e 12, né? A lista dos pecados, ó, o homossexual vai para o inferno. Não é assim que a gente começa, não é assim que não foi assim que nos apresentaram Jesus. Exatamente. Não é? Não foi assim que nos apresentaram Jesus. Então a gente precisa apresentar Jesus, né, em que sim, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você quer caminhar, vamos caminhar. E ele vai te constrangendo. E o amor dele que nos constrange faz com que então a gente comece a renunciar. Exatamente. Né? Não só a homossexualidade, como qualquer outro pecado que nós temos. Né? Esperar o tempo também, né? Isso. Respeitar o tempo da pessoa. Porque a pessoa vai alcançando uma maturidade em Deus, né? Ela vai alcançando maturidade em Deus e a gente vai ali cuidando, direcionando. Como a Bíblia diz, né? Que a luz do justo é como a alva, né? Vai nascendo até ser dia perfeito. Eu acho que é isso aí, Aline. Obrigado, viu? À noite tem mais. À noite nós estamos aqui de novo, novamente, falando sobre homossexualidade à luz da Bíblia. Hã? Tem mais pergunta? Não. Mais À pergunta? noite. À noite a gente A faz. Bia quer te ir. Tá bom, irmãos? Vem, Bia, vem. Vamos se colocar de pé, por favor? Peraí que a Bia quer entregar um negócio.